Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Boa noite, Nádua. Prazer imenso. Boa noite. Que prazer, que honra lhe receber aqui. Que Prazer é honra de todo poder nosso. ter a oportunidade de ter essa conversa. Eu me sinto muito à vontade, né? Eu lhe conheço antes de formada, né? Não é? Pouquinho tempo. Um pouco Pouquinho tempo. tempo. É. E a esposa de um grande amigo nosso, né? O Serginho. Então, eu me sinto Ai. muito à vontade de estar aqui com você. E fico Ah, feliz, que né, pelo bom. convite, tá? Que bom, que bom, que bom. Estou muito feliz. Estou muito feliz de ter a oportunidade de ter a grande honra de participar dessa conversa. Boa noite para quem já está aqui com a gente. Agradeço a participação de todos na nossa live Unimed Cariri dessa quarta-feira. Hoje a gente está com o Dr. Ricardo Kiducci, médico cooperado da Unimed, mastologista, para a gente conversar sobre um tema muito falado no mês de outubro, o Outubro Rosa. Hoje o tema da nossa conversa é mitos e verdades sobre o câncer de mama. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Ricardo. Agradeço. Prazer imenso. Aguardar aí a pessoa É, entrar mais, né, Nádua? É isso? é, Tá dando um tempinho. aguardar um pouquinho. Boa noite, a Ruth, a Helena. Oi, Ruth. Esperar mais um pouquinho, chega mais alguém. Oi, Paula. É interessante o modo, né, Nada, de associar após a entrevista na rádio, fazer uma live no dia Uhum. seguinte, né? Então é interessante, Pronto. né? Porque Isso, amarra quem assistiu o programa da rádio, se tiver alguma questão, algum questionamento, pode falar aqui na verdade. live, né? Verdade. É um tema que não se esgota, né? É um Exato. tema que, ainda mais falando sobre mitos. Ontem, o doutor Ricardo esteve no programa do João Hilário, também falando sobre mitos e verdades do câncer de mama, e hoje a gente vai complementar. Vai complementar, tirar dúvidas. Peço que vocês participem, mandem perguntas para participem. Vocês também são participantes da nossa live. A Então, família a gente aí, já pode. aumentando. Ah, acho que a gente pode ir começando. O Isso, pode sim. que acha? Pode. Para a gente começar, eu sei, é um tema já muito debatido, a mídia, ainda bem, já divulga bastante sobre o Outubro Rosa, mas para quem ainda não sabe, o porquê do Outubro Rosa, o que seria o Outubro Rosa? O Outubro Rosa foi uma forma de chamar a atenção para essa doença, né? Para o câncer de mama. E isso foi lá na década de 90, né, nos Estados Unidos, e durante uma caminhada começaram a usar, inclusive, esses lacinhos rosas, né? Que são tão bem utilizados na mídia, né? E propagados na mídia. E o Congresso americano, ele institucionalizou o outubro como o mês dos cuidados da mama, né? De atenção à mama. E aí, a partir dos Estados Unidos, né, principalmente Nova York, isso se expandiu e no mundo inteiro se faz alusão a outubro como realmente o mês de cuidados e da prevenção do câncer de mama. No Brasil, isso aí começou em São Paulo, com a iluminação do obelisco do Ibirapuera, em 2002. E nós iluminamos aqui o Padre Cícero, né? Foi uma solicitação minha, inclusive, à secretária de saúde, né? Marleide, na época, e a gente conseguiu, foi com o padre Venturelli, né? Teve toda uma preocupação em iluminar, e ele preocupado como seria feita essa iluminação, mas a prefeitura na época assumiu, como ainda hoje ela assume toda a responsabilidade e ilumina o nosso Padre Cícero desde, acho que, desde 2017, Oh, né? Que está sendo iluminado e se olhar para o Horto, você vai ver o Padre Cícero de rosa. Rosa, para Então, é uma conscientizar, né? campanha de cuidado, que chama a atenção.
E assim, hoje Patrícia deu uma entrevista aqui no grupo de manhã, uma aula, e o pessoal questionando, deveria ser o ano todo, realmente, porque o câncer de mama não vai parar em outubro, né? Ele continua, né? Verdade. E esse ano, Nádia, tem uma preocupação maior, porque com a pandemia, esse ano não, 2020 e 2021, com a pandemia, houve uma redução de aproximadamente 70% de redução de procura das mulheres aos ambulatórios de mastologia. Isso é preocupante. 70%, muita Em algumas coisa, né? regiões. Variável, claro, de cada região, porque teve Uhum, região que teve um pico maior da pandemia, não, uhum, outras foi mais tranquilo, né? Mas uhum. isso aí repercute em quê? Repercute no diagnóstico de cânceres mais avançados. Então, a Verdade. gente, conversando com os colegas, a gente observa que está voltando a aparecer cada vez mais casos mais avançados. Então, nossa Uhum, preocupação era de que o diagnóstico precoce levasse a tumores pequenos, né, uhum, passíveis de procedimentos estéticos, procedimentos mínimos, né, invasivos, mas o que a gente uhum. está experimentando agora é a vinda de casos realmente avançados com essa Avançados, pandemia. né? O diagnóstico precoce acho que de todo tipo de câncer, mas especialmente do câncer de mama, é a grande arma para reduzir mortalidade, reduzir morbidade, reduzir sofrimento para as mulheres, né? Mas de fato esse ano e meio muito atípico, né? Onde as pessoas deixaram de prevenir, se preveniram contra a gente acabou se prevenindo contra uma doença só, infecciosa, e deixou um pouco de lado, deixou para um segundo momento todas as doenças crônicas, né? Inclusive neoplasias. Isso é O impacto que interessante. isso pode ter para frente é bem importante, né? Interessante que a gente observa na clínica até privada, né? A paciente, doutor Ricardo, já faz tempo que eu não vim com meio da pandemia. Aí, quando eu olho, o último retorno, 2019. É impressionante, Hum, né? O outro check-up, a última revisão de mamografia ultrassom foi uhum. em 2019. Interessante, né? Os Olha 2 anos aí. realmente de pandemia, né? Quase os dois É, anos. quase 2 anos. Foi muito atípico, né? E assim, até se entende, porque acho que no início a gente nem sabia bem quão seguro era procurar o atendimento médico, por mais que fosse uma clínica que não tivesse atendimento a paciente respiratório, a sintoma respiratório, mas a gente acaba deixando para o segundo momento. Mas para o câncer de mama nos pode deixar para amanhã, deixar para depois, né? O pessoal tinha medo assim, de colocar a cabeça para fora, né? Isso criou Verdade. os ambulatórios de psiquiatria realmente estão cheios. Você vê aí, os colegas estão superlotados, dando Verdade. vazão a esse problema que criou, né? Um pânico, né? Realmente na população e algumas pessoas realmente complicaram, entraram em depressão e isso é muito É. a se considerar muito, né? Verdade. Teve um colega nosso, acho que uma das primeiras lives que a gente fez, depois do início da pandemia, um colega psicólogo, que ele falava que a quarta onda não iria ser do Covid, né? Ia ser o pós-Covid, que são o adoecimento emocional, que é tudo que está vindo agora, junto com as doenças crônicas, mal controladas, com o diagnóstico atrasado, o diagnóstico tardio dos casos de câncer e o adoecimento emocional, né? Um É ano e meio verdade. complicado, bem difícil. Mas a gente começando a falar sobre mito, eu acho que falando sobre mitos sobre o câncer de mama, o principal mito que a gente percebe é o próprio nome, né? Se evita falar em nome câncer, como se atraísse alguma coisa, atrai alguma doença, é um nome ruim, uma palavra ruim, e se muitas vezes se evita cuidar para não ter medo de achar e não precisar falar o nome, né? Porque, falando em câncer, vem acho que duas preocupações. A amputação e o risco Uhum, de morrer, né? Então, uhum, quando eu tenho câncer, então você é um túnel, aí você termina não achando a luz no fim do túnel. Poxa, eu tenho câncer agora, eu vou sofrer, vou ter o padecimento, né? Eu vou passar por cirurgias, por tratamentos adjuvantes, né? Que são realmente atrapalham um pouco, né? A paciente, a saúde da paciente e o risco de morrer. Então, a paciente, o grande problema que eu acho do câncer de mama é o medo, né? Então, a paciente tem medo de ir ao médico, já por conta das alterações que o câncer de mama acarreta na mulher, porque uhum. a mama é um órgão de sensualidade, né? Então, um órgão de definição da sexualidade feminina. Então, quando se vê amputada, a possibilidade de se ver amputada, se vê também comprometida a sua parte emocional, afetiva, né? Como é que vai ser o Verdade. relacionamento
da paciente com seu companheiro, não é verdade? Então, Verdade. muitos pensamentos norteiam a cabeça das nossas pacientes nesse período, né? Isso é muito preocupante. E aí a gente tem que ter uma palavra boa, dizer que hoje, cada vez mais, as chances de cura do câncer de mama são altíssimas, né? Tumores até 1 centímetro, até em torno de 2 centímetros, tem mais de 90% de chance de cura total, né? Uhum. As terapêuticas que nós dispomos hoje, né? As terapias-alvo, né? Os quimioterápicos, cada vez estão surgindo novos quimioterápicos, novas associações, novos protocolos, né? Hoje a gente só pode Uhum. começar um tratamento de câncer de mama, não é só com a biópsia. Hoje você tem que ter uma Uhum. classificação molecular atrelada, né? Porque nós sabemos que tem alguns tumores que são mais agressivos, né? Outros são Verdade. mais leves, e a forma de tratamento vai impactar ou não, assim, esse tratamento vai ser mais agressivo ou Uhum. menos agressivo. E as chances de cura Verdade. são maiores ou menores. Então, eu digo sempre aos pacientes, Nada, que não compare o seu câncer com o câncer da sua vizinha, da sua amiga, o câncer Uhum. de mama. Então, você pode ter o mesmo tamanho tumoral, mas são desfechos diferentes. As Verdade. evoluções podem ser diferentes, porque não é só ter câncer. Vai depender do tipo histológico do câncer e vai depender também da classificação molecular. Assim, resumidamente, se são Uhum. luminais, que são receptores hormonais positivos, são mais leves. Uhum. Os que são receptores hormonais negativos, os tipos negativos, já são mais agressivos. Entendeu? Então, a gente Uhum. pode, ao Verdade. invés de fazer uma cirurgia upfront, ou seja, começar por uma cirurgia, nós vamos começar por um tratamento quimioterápico, por exemplo, um tratamento Uhum. adjuvante. Verdade. E esse eu acho que é um dos mitos também, né? De que câncer é tudo igual. De que câncer Isso, de mama é tudo igual. A comparação da agressividade do câncer de algum conhecido, que essa lesão que eu posso ter, que aquela mulher pode ter, também vai ser tão agressiva quanto, mas são coisas completamente diferentes, né? e as chances de cura são altas, assim. Então, é prazeroso para a gente encontrar com nossos pacientes com 15, 18 anos de pós-operatório, entendeu? Assim, eu estou aqui desde 95 no Cariri, e eu tenho um Uhum. paciente que eu operei exatamente, né, em 95, 96, Olha aí. e ainda hoje vem para mim, vem fazer a revisão, isso é extremamente prazeroso, né? A paciente já traz a filha, né? Então já vai Ah, ficando, né, um médico da família, entendeu? Porque viu que teve verdade. câncer e quer levar o mesmo atenção e cuidados com a sua filha, né? Com a sua irmã, entendeu? Então a gente termina criando esse laço, né? Afetivo com as famílias, né? Verdade. Aí vem a grande importância do diagnóstico precoce e de procurar atendimento, procurar auxílio, antes até de ter algum problema. Você não precisa esperar, né? Você não precisa esperar uma lesão grande ou esperar uma nodulação. É, já pegando esse mote, qual o grande mito do autoexame? O autoexame, eu não achei, mas eu faço meu autoexame da mama todos os meses. Não achei, nunca achei nada, então eu não preciso procurar o mastologista. E aí? Isso aí é um equívoco, né? Porque se você não palpa, mas a mamografia, tanto é que o autoexame, ele serve como para nortear a preocupação que a paciente tem que ter com o próprio corpo, né? O autoconhecimento, né? E ver se tem saída de secreção pelo mamilo, se tem abaulamentos na mama, se tem a percepção de algum nódulo, se a pele mudou a textura, se ela tem edema de pele, né? Que nós chamamos pele casca de laranja, se tem nódulos na região axilar. Então, essa palpação é importante para isso. Mas nós sabemos que o diagnóstico precoce mesmo, ele é dado através da mamografia, né? Porque você consegue, no estudo mamográfico, perceber nódulos muito pequenos, abaixo de 1 centímetro. E nós Uhum, sabemos que o mote da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia é quanto antes, melhor. Ou seja, quanto menor a lesão, maior possibilidade de tratamento cirúrgico minimamente invasivo, as setorectomias, as quadrantectomias, e tumores pequenos se evita amputar a mama, né? Então, uhum, o grande mito do autoexame com medo de palpar alguma coisa, né? E lembrar que os uhum, nódulos, nada, é que 80% dos nódulos mamários são benignos. uhum. 80% dos nódulos que as mulheres palpam são benignos. Então, tem aquela preocupação que acha que qualquer nódulo é maligno, né? Mas não. É. Então, ao palpar o nódulo, procurar o serviço para que seja investigado, né? E descartar a possibilidade de malignidade. Então, a mamografia é o exame mais adequado
para fazer o diagnóstico precoce. E por isso que é estimulado pela Sociedade Brasileira de Mastologia que seja realizado anualmente a partir dos 40 anos. Tá? Outro grande mito é a própria mamografia. Eu já vi, inclusive, de alguns colegas que adiam a ida ao mastologista, adiam a realização da mamografia, mesmo sendo um exame de rotina, que deve Isso. ser feito anualmente, porque dói, porque incomoda, porque é muito ruim. Porque eu ouvi dizer que dói muito, eu ouvi dizer que machuca, eu ouvi dizer que não é bom. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu não sei se você lembra, na aula que eu dei de mamografia, e tem um slide que fala exatamente assim. Por que é que aperta a mama, né? Aperta para ter a qualidade da imagem, para que a mama não se mexa, né? Como você vai bater uma fotografia. Você não pode se mexer na fotografia, todo mundo fica paradinho, né? Então, você Uhum, para a mama. Segundo, para diminuir a espessura da mama, então a mama fica mais fina. Com isso, facilita a penetração do raio na mama e melhora a qualidade. E se melhora a qualidade da imagem, melhora o quê? Melhora o diagnóstico do câncer de mama. Então, quando você explica ao paciente, eu digo, ó, o aperto é necessário para que visualize melhor as estruturas da mama e, por conseguinte, a possibilidade de se encontrar um nódulo maligno. Quando você explica isso para a paciente, ela vai entender e vai aceitar aquele incômodo. E uhum, assim, uma notícia bacana, assim, não é fazendo propaganda não, mas, por exemplo, nós compramos um mamógrafo agora, por exemplo, que ele tem uma tecnologia que ele é mais ergonômica, uma tecnologia não, a placa ela é mais ergonômica uhum. e o material. Então, a gente só tinha observado nas pacientes que elas têm se queixado menos. Porque tem apoia a mama anatomicamente, entendeu? A compressão Mais é anatômico. anatômica, né? E a realização rápida. Então, como é rápido a execução, então a compressão e descompressão é rápida. Então, também já Uhum. melhora um pouquinho essa mulherada aí Melhora o incômodo. que tá Que, preocupada com esse incômodo. Mas é e rápido, é, né? Se uhum, fosse um aperto de, digamos assim, de meia hora, 20 minutos, uma coisa apertando, né? Mas são segundos, né? Então, apertou ali, acionou o X, descomprime a mama de imediato. Então, é rápido, né? Um processamento bem rápido. tem um motivo para essa compressão, para esse aperto. Tem um motivo, Isso, tem uma necessidade para aumentar a acurácia do exame e melhorar a qualidade mesmo, ser diagnóstico muito mais precoce, né? Se é rápido, é incômodo, a gente precisa lembrar que é uma área sensível, muito isso. enervada, que incomoda. Se possível, e não ir no período pré-menstrual, faz Isso, diferença? exatamente. Uma semana após a menstruação é o ideal. E assim, eu já vi até uns colegas, e a gente comentando em congresso, né? O pessoal às vezes recomenda até para tomar um analgésico, né? Uhum. Antes do exame, naquelas pacientes muito sintomáticas. Eu não vejo necessidade, mas eu já fiz Uhum. mamografia de mim mesmo, né? Que eu tenho um histórico familiar de câncer de mama. Eu já fiz uma mamografia, né? Mas, assim, tem um incômodo, mas não é uma coisa que haja tanta necessidade. Mas você sabe que tem nossas pacientes que são mais ansiosas, não é nem porque quer, Isso. né? Então, essas pacientes mais ansiosas, a gente indica às vezes até um analgésicozinho um pouco antes da Não realização do custa exame, nada, é, não custa. para ver se melhora um pouquinho, sabe? Uhum. Mas A assim, dor é muito subjetiva, né? Se a dor tem um componente emocional muito grande, de repente você tomar um analgésico antes, não vai lhe fazer mal. eu só sei que quando você explica à paciente a importância da compressão, Uhum. todas entendem, entendeu? E sabe que é o melhor, não é apenas porque dói, não. Ele dói, incomoda, se incomodar um pouco, é porque devido à necessidade de diagnóstico mais preciso, mais acurado, né? Uhum. Verdade. Outro mito que a gente escuta muito falar, que o câncer de mama está diretamente relacionado ao histórico familiar. Eu não tenho nenhum caso de câncer na minha família, então eu posso deixar a mamografia para fazer em outro momento, posso esperar, posso deixar para lá. Isso é verdade, boa pergunta. Porque nós sabemos que se você tem parentes de primeiro grau, mãe e irmã, por exemplo, e filho com câncer de mama, o risco realmente é grande de você ter o câncer de mama, né? Porém, a maioria dos cânceres de mama, ele não tem história familiar. Então, mais de, digamos, de 10 a 15% dos casos de câncer de mama tem um histórico familiar. Então é muito pequeno. De cada 100 casos, 15 tem história. Então a grande maioria, 85%, não vai ter nenhum histórico. Então não se sinta protegida, né?
que quando você não tem história familiar, você tem que investigar assim. Quem sabe se você não vai ser o primeiro caso da sua família, né? Verdade. Verdade. E o câncer, ele não tem um fator de risco único, né? Não é de causa. Acho que nenhum dos tipos de câncer é de Isso, causa única, é multifatorial. Acho que a genética é uma pecinha a mais no quebra-cabeça. Então, exato. independente de história familiar ou não, precisa cuidar com a mesma disciplina, Com com o mesmo o mesmo. cuidado. É, Verdade. perfeitamente. E quem amamenta? E quanto à amamentação e câncer de mama? Se a mulher é multípara, teve muitos filhos, amamentou, não precisa cuidar, não precisa fazer mamografia? Não, nós sabemos assim tem várias coisas que podem diminuir a possibilidade de câncer de mama, né? Então seria o que nós chamamos de prevenção primária, né? Que não tem prevenção. Por exemplo, câncer de colo de útero, você faz o exame ginecológico, colhe o material, você vê uma lesão precursora, você tratou, não vai evoluir para o câncer de colo, né? Diferente de mama. Mama não. Mama você tem como prevenção primária o que você pode reduzir o risco de ter câncer de mama, né? Hum, Então, evitar a obesidade, controlar a obesidade, uma atividade física regular, né? Alimentos saudáveis, ricos em fibras, frutas, verduras, alimentos naturais, evitar enlatados, evitar o tabagismo, diminuir o abuso do álcool, né? E aí, quando entra a amamentação que você falou, e a amamentação também é favorável. Então, estimular a amamentação é um fator. Então, esses fatores associados, né, de hábitos de vida, de maneira geral, de qualidade de vida, não repercutem não só na saúde mamária, repercute também na saúde cardiovascular, né? verdade. Aquela atividade física 3 vezes, no mínimo 3 vezes por semana, né? Caminhada, outro tipo de atividade é importante, porque você só disso aí 30% quase 30% dos casos de câncer de mama seriam evitados. Então a É. gente pode fazer isso. Claro, você não pode evitar um histórico familiar, né? Você não pode alguns fatores que já vêm genéticos você não pode Uhum. controlar, né? Eles não são controláveis, mas esses fatores são, né? Então, você tem tudo para dar uma ajudinha, né, à natureza para você evitar. O hábito de vida é mais uma pecinha no quebra-cabeça. Importantíssimo. Se você pode ter outras peças, mas se você conseguir mudar, modificar seus hábitos de vida para alimentação regrada, prática de atividade física, controle de estresse, boa qualidade de sono, então, são os fatores de risco modificáveis para doenças crônicas, né? Qualquer doença Perfeito. crônica não transmissível, né? Inclusive o câncer de mama. Isso que a gente bate na mesma tecla toda a vida, puxando o mote para a campanha Mude um Hábito da Unimed, pequenas mudanças de hábito, e uma mudança pequena na alimentação, uma prática de 15 minutos de caminhada, se você puder, se for só o que der, já vai fazer uma grande diferença. Pode ser o pontapé inicial para reduzir muito risco de muitas doenças crônicas e outras doenças não transmissíveis, inclusive o câncer de mama. Perfeitamente. A sociedade tem estimulado bastante isso aí, sabe? Esses hábitos de vida saudáveis, a procura do médico ao especialista, né? Anual, né? Fazer a sua revisão anual e o uso da mamografia, né? Então, esses três pilares, ele tem batido bastante, né? Nessa campanha. Tanto Nada, que a campanha do ano passado tem o mesmo, desse ano tem o mesmo nome da campanha do ano passado. Quanto antes, melhor. E com prioridade aqui, ao diagnóstico precoce. Exatamente para bater de frente a essa leva de casos de cânceres avançados que a gente está verificando no dia a dia ainda. Muito grande. São mais de 60 mil novos casos, né, no país, mais de 18 mil mortes, né, por ano. Então, são cifras alarmantes, preocupantes, né, e que ninguém sabe as consequências dessa pandemia, se isso aí não vai piorar, né? Esses casos, É se verdade. não vão... Ainda não temos ainda dados Uhum. consistentes. Nós sabemos, assim, por alguns serviços, que isso tem piorado, né? Mas, Uhum. se já era ruim o nosso quadro, né? Você vê que a mulher cearense, por exemplo, ela... o ideal, a Organização Mundial de Saúde preconiza em torno de 70% de cobertura mamográfica para aquelas Uhum. mulheres na faixa etária, né? E aqui no Ceará é em torno de 25%, né? Então é muito baixo, Nossa, né? muito baixo. O acesso, né? A procura da mulher ao serviço de mamografia. E isso não é ausência de mamógrafo, não, né? Você sabe disso que
Nós temos aqui a Policlínica, tem mamografia disponível. Verdade. E essas mamografias, não, muitas vezes a paciente não vai procurar, não vai fazer, né? Acho que eu trabalhei um tempo no serviço público e acho que mamografia era um dos únicos exames que sobravam no final do Isso. mês. Não é verdade? Sobra. No serviço público, infelizmente, sobra. É. Tem acesso, às vezes não é no mesmo município, se a cidade é pequena, mas tem vagas, são disponibilizadas, tem maquinário, tem uma fiscalização muito rígida, né, do Ministério da Saúde quanto a isso, mas Exatamente. sobra. Exatamente. Então, assim, não é a questão do medo, né, que nós falamos aqui, desse mito, É. né? O medo de câncer. Então, e é interessante, doutor Luiz Porto, né, lá do ICC, lá em Fortaleza, ele fazendo uma pesquisa, né? Então, de casos ao redor do Instituto do Câncer Ceará, que é uma instituição de peso, né? E muitos casos de câncer de mama no entorno do ICC. Ou seja, tendo acesso de graça, tinha acesso à instituição e tinham casos avançados de câncer de mama e moravam no entorno. Então, assim, não é a falta do serviço muitas vezes, é exatamente isso. É por isso que é importante lives como essa, é importante entrevistas em rádio, essa campanha do Outubro Rosa, para enfatizar isso, minha gente, que tem que procurar. Para a gente, como médico, é muito triste você ver pacientes a chegar com quadros bem avançados, né? Eu estava dizendo aqui na abertura do Outubro Rosa, lá no hospital, do São Vicente, que a minha primeira paciente, segunda-feira, foi uma paciente com tumor avançado, ulcerado, um paciente de 29 anos. Né? Então, ainda é uma realidade nossa, casos ulcerados, casos avançados, casos com mau cheiro, né? A lesão com odor, com sangramento, não é verdade? Então, assim, deveria mudar essa realidade. Então, assim, o Outubro Rosa é um dia bem corrido, a gente fica dando com vários compromissos, né? Que eu já falei nesses primeiros 6 dias aqui, né? Mas a gente se compromete, porque é importante alertar para isso. Ainda é um problema seríssimo, né? Verdade. Tem um tabu muito grande quanto à própria palavra câncer, né? E câncer de mama, e talvez quanto mais divulgar, quanto mais se divulgar aqui, quanto antes melhor, isso pode ser decisivo na vida da mulher. Pode mudar completamente o curso da sua doença e o curso da sua vida. Né? Entre Eu o sempre diagnóstico conto, agora ou o diagnóstico daqui a um tempo. eu sempre conto nas minhas palestras o exemplo de minha casa, né? Minha avó teve câncer de mama, morreu jovem, com 56 anos. Aí teve 2 filhas, minha mãe, 2 filhos e um filho, né? Teve minha mãe e uma tia. Essa tia também faleceu de câncer de mama. Na época que eu fazia faculdade de medicina, né? E foi daí que norteou também minha preocupação em fazer mastologia, né? Devido ao caso de minha avó, que eu não conheci, e da minha tia, que eu convivi de perto. E aí, minha mãe era próxima a ter o câncer de mama, né? Mamãe teria em torno de 90% de chance de ter câncer de mama. Foi quando a gente começou a fazer mamografias. Ela era anual, depois nós passamos para cada 6 meses, né? E conseguimos diagnosticar um câncer dela aos 80 anos, um tumor pequeno. Foi tratado com preservação da mama. Ela teve um câncer de mama na mama oposta 10 anos depois, 11 anos depois, aos 91 anos, teve o segundo câncer de mama na outra mama, também com preservação da mama, com tratamento conservador. Minha mãe já está com 93 anos e 7 meses, né? Então já caminhando por 94 anos e está viva, né? Então, assim, o diagnóstico precoce mudou o curso de vida dela, né? Se ela não tivesse feito esse cuidado, né? Com acompanhamento, dessa monitorização com mamografia, minha mãe não estaria viva hoje, né? Então, temos aí já quase 14 anos de sobrevida, né? E minha mãe é consciente, minha mãe é orientada, é ativa, né? Então, eu posso provar o quanto o diagnóstico precoce ele é importante na vida da mulher, porque eu tenho uma dentro de casa, né? Melhor exemplo, melhor exemplo. E mudou completamente a história de uma família inteira, né? Exatamente. Mudou a história E aí, dela e de toda a família e todo mundo que está em volta. e Isso é muito todos bom, ficam muito bonito. preocupados, as irmãs ficam fazendo seus exames, né? E eu fico cobrando, né? Porque é Contagia, né? O importante. cuidado, a vontade do cuidado contagia também a família inteira, todas as mulheres da família, né?
Porque funciona, né, Nádia? Funciona. Então, assim, aí não está falando aqui um blá, 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 não é nada comercial, não é de estímulo, é uma coisa real, é uma coisa que você, né, e isso eu tenho dentro de casa. Então, fica mais fácil, né, para mim, falar disso. Porque eu sei que funciona. Então, puxa vida, o que eu queria para as mulheres que minha mãe conseguiu, né? Então, um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Minha mãe tem as duas mamas. Teve câncer das duas mamas, tem as duas mamas, entendeu? Ela teve câncer de mama, mas ela conseguiu ser tratada. Você está entendendo? Então, ela não pode evitar o câncer de mama. Mas nós estamos acompanhando, fazendo segmento para poder dar um diagnóstico precoce e uma sobrevida maior. É o que aconteceu, é o que está acontecendo com ela. Uma história de sucesso no tratamento e que é possível para qualquer pessoa. Isso, Tá acessível a qualquer. O diagnóstico precoce, ele está acessível a qualquer pessoa. isso. Está acessível à grande maioria da população. E nós somos privilegiados, né, Nada? Aqui a região, né? Então, temos muitas clínicas, né? Aqui na Unimed, no caso, com convênios com a Unimed, né? São usuários da Unimed aqui. E que não tem como você dizer, não, eu não vou porque tem dificuldade. Não tem, né? A dificuldade do acesso da mamografia no Cariri não tem. É um centro bem dotado, né? De excelentes clínicas, né? Tem estrutura, então não justifica, né? Na nossa região ainda temos casos desse tipo, né? A estrutura está montada, funciona, né? Não é blá blá blá, realmente funciona a estrutura de imagem, né? Então vamos botar para valer isso aí, né? Vamos acabar o medo e procurar os serviços, né? É verdade. Tem que o tratamento, o serviço existe, a forma de diagnosticar precocemente existe, os profissionais para cuidar existem. Só falta do lado de cá, a gente do lado de cá, começar a procurar quanto antes, procurar o mais cedo possível. Exatamente. E, principalmente no serviço público, nem sempre é possível o contato com o mastologista, mas na atenção primária é possível você fazer, é possível solicitar, encaminhar quando necessário, quando tiver alguma alteração, mas o primeiro contato, se for possível o mastologista, perfeito, mas se não for possível, não deixe de cuidar. E na atenção primária, realmente o primeiro contato é na unidade básica, né? Havendo a necessidade, né, de aparecimento de alguma alteração, é que o colega encaminha realmente para o serviço de especialidade, né? Verdade. Por exemplo, aí no Juazeiro nós temos serviço lá, né, da faculdade, né, que funciona, né, direitinho. Verdade. Outra grande uma afirmação que se escuta também, mudando um pouco, é que câncer de mama só aparece em mulheres acima de 60 anos. Primeiro, que só aparece em mulheres. Segundo, que só em pessoas mais velhas, já idosas, ou com uma idade mais acima de 50, 60 anos, que em jovem não acontece. Realmente, o câncer de mama ele tem uma incidência maior a partir dos 40 anos, na mulher brasileira. O serviço, o Ministério da Saúde, ele preconiza uma mamografia anual a partir dos 50. Mas no Brasil tem uma peculiaridade diferente da mulher americana. Os casos de câncer de mama no Brasil, eles acontecem mais precocemente do que na mulher americana, que são as casuísticas mais robustas, né? Então, na mulher brasileira, tende a começar um pouco antes. É por isso que se preconiza mamografia anual. Não só a brasileira de mastologia, mas o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Todas essas três entidades importantes, né, no cuidado da mama, elas preconizam mamografia anual a partir dos 40 anos. Agora, tem casos de câncer de mama jovem? Tem. Eu tenho pacientes com 16 anos, eu tenho com 18, eu tenho com 21, essa agora de 29 que apareceu. Eu tenho vários casos, né? E a gente tem observado muito uma precocidade impressionante, assim. Até com o pessoal da Liga de Oncologia, rodando lá no ambulatório do hospital, e impressionado com a quantidade de pessoas jovens que têm 35, 38 anos. Então, realmente a gente está vendo que tem aparecido. Mas, claro, o grosso mesmo é 40, 50 anos acima. Mas tem que se ter o cuidado, porque pode realmente tratar-se de câncer. E aí você falou, né, do homem, né? Então, uma coisa que o pessoal se preocupa muito, né? Mas no homem realmente não há necessidade de se fazer diagnóstico precoce, não há necessidade de se estimular
o autoexame, como nas mulheres, né? Que o autoexame deve ser feito todo mês, né? Naquelas que menstruam uma semana após a menstruação e aquelas que não menstruam, botar um dia do mês, primeiro dia do mês, de cada mês, né? Então, se examinar suas mamas. No homem não requer isso, mas a gente orienta que, ao palpar suas mamas, né? Verificar se palpa algum nódulozinho, se tem alguma normalidade, de vez em quando dá uma olhadinha, que é importante. Principalmente os pacientes de risco, como eu, por exemplo, que precisa também fazer a mamografia, né? Então, já fiz mamografia também, né? Então, porque são pacientes de risco. Mas o câncer de mama, de cada 100 casos de câncer de mama, um é no sexo masculino. Então, mais de 99% dos casos de câncer de mama acometem o sexo feminino. É uma preocupação muito mais feminina. Entendi. A Nitalma, minha querida Nitalma, está perguntando se os casos de câncer de mama em jovens estão relacionados com a genética familiar, com a herança familiar ou não? Isso nem sempre, mas tem que se investigar, né? Quando se faz, quando se tem um histórico familiar, há a possibilidade de se fazer teste genético. Agora, sim, a gente fica preocupado porque até que ponto isso vai ser legal? Porque às vezes você sabe que você tem essa possibilidade e a grande maioria, se você tiver uma alteração, por exemplo, no BRCA1, BRCA2, aí você vai ter uma chance maior de ter, né? Aí você fica com aquela preocupação, será que vale a pena? Será que ela vai querer fazer uma mastectomia, por exemplo, retirar suas mamas profilaticamente? Então, a gente sabe das complicações, né, que a mastectomia impõe, entendeu? E, no final das contas, não mostrou superioridade e sobrevida. Por quê? Porque se tivesse, faz um tratamento conservador e você pode tratar o paciente. Então, é muito questionamento, né? Mas, muitos desses casos, de Talma, realmente tem um histórico familiar importante e deve ter alguma alteração genética, sim. Entendi. Uma dúvida minha. Agora, falando em câncer de mama em jovem, em mulheres mais jovens, existiu mesmo uma virada, assim, um número maior de mulheres jovens com câncer de mama, ou é a divulgação que é maior, o mundo que é menor hoje em dia com divulgação, com as pessoas de longe estão mais perto da gente, a gente acaba sabendo mais. Realmente aumentou a incidência de câncer de mama em Temos jovens? trabalho mostrando que tem triplicado o número de pacientes jovens. Claro, quando a gente fala triplicado, não é um número maior. Repito, a grande concentração dos casos é acima de 40. Os 40, 50, essas duas décadas. 40, 60 realmente tem um estouro maior de casos. Mas a gente tem notado que nos últimos anos triplicou o número de casos. E atribui-se a vários fatores. Por exemplo, a mulher tinha filhos bem mais precoces, bem mais jovens, né? Então, o que acontece hoje? A paciente entra na faculdade de medicina, por exemplo, 6 anos, né? Aí, depois da faculdade de medicina, 6 anos, vai fazer especialização. Passa mais 2, 3, 4 anos se especializando. Aí não quer ter filho porque está estudando. Vai postergar o teu filho lá depois dos 30 anos. Tá entendendo? Verdade. E olhe lá quando não é mais. Exatamente. Então, você passa muito tempo usando um anticoncepcional oral, né? Por longo tempo, que é um fator de risco, né? O anticoncepcional, a pílula, durante um período muito longo, né? Antes da primeira gestação, é fator de risco. Então, tem esses fatores, o que chama ocidentalização, né? Os hábitos de vida. Então, a mulher, o uso da bebida alcoólica maior, né? Então, o sedentarismo, né? Então, a gente vê muito... Eu fico feliz quando eu saio de Juazeiro para Barbalha, que eu moro em Barbalha, né? E eu vejo aquele movimento, o pessoal andando na praça, né? Mas o que a gente observa hoje é que há um certo grau de sedentarismo nas pacientes, né? A gente observa muito na mulher americana. Você vai nos Estados Unidos, nos parques da Disney, por exemplo, você vê muitas pessoas de cadeira de roda. Então, estão de cadeira de roda não é porque são doentes, é porque estão obesas, né? Então, a obesidade, esse sedentarismo, ele estimula isso. Então, há essa modificação de padrão na mulher, é diferente do passado. As atividades, ela tinha uma atividade maior. Hoje se estuda mais, né? Fica mais concentrada mais com a cadeirinha a poupança na sua cadeirinha, pega no WhatsApp da vida, né? Nos smartphones. Então, isso tem atrapalhado um pouquinho, né, a atividade. Se brincava mais do que se brinca hoje, se tinha mais atividade do que se tem hoje. Então, são vários fatores a se considerar
que pode influenciar decisivamente na origem do câncer de mama desses pacientes jovens. Verdade. Hoje nós estamos muito indoor, assim, tudo muito fechado, né? Não se anda nem para ligar e desligar uma TV, nem para. Mal se anda, levanta para buscar o delivery. O Alexa que eu diga, né? O Alexa. Alexa, Não me é? liga A aí. Alexa resolve a vida. A Alexa resolve a vida. Você não levanta nem para pegar o controle remoto. Mas é difícil. Eu temo pelas próximas gerações. Isso. Na minha geração já está ruim, mas eu temo pelas próximas, que as pessoas estão, ninguém olha mais nem para o céu, você vive em função de um aparelho que é muito bom, ajuda muita coisa, mas lhe limita, ele traz hábitos que pode trazer consequência futura, né? É verdade. Muito ruim. E outra coisa também que é pergunta, porque a mulher tem desse lado, assim, de outro lado, não se verificava muito os exames. Então, por exemplo, eu vim aqui no Cariri, só tinha um mamógrafo na região do Cariri. Hoje, quantos mamógrafos existem, né? Então, são muitos. Então, ultrassom também, serviço de ultrassonografia, né? E hoje tem mais. Então, hoje consegue-se dar um diagnóstico, mais diagnóstico, né? Então, você consegue diagnosticar um pouco mais. Ainda é pouco, né? Mas hoje tem mais diagnóstico dessas pacientes jovens, porque elas procuram e vai fazer o seu ultrassomzinho e diagnostica a sua lesão, né? Mas ainda é muito pouco para o que a gente quer em termos global, né? De diagnóstico precoce, é muito pouco. Verdade. Tem mais uma pergunta da Manu. Ela descobriu um nódulo, fez a biópsia e o nódulo era benigno. Está perguntando se pode ser que ele se transforme em câncer. Não, dependendo da biópsia, né? Então, se foi, por exemplo, um fibroadenoma, que é o tumor mais frequente nas pacientes jovens, esse nódulo ele não vai evoluir. Tem que se levar em consideração esses nódulos benignos com relação ao tamanho, tá? Então, muitas vezes você não vai acompanhar, às vezes, um nódulo grande. Então, você tem um fibroadenoma hipercelular, ele tem um número de mitoses maior, então ele tem um crescimento mais rápido, né? Então, nesses tumores de crescimento rápido, a indicação seria cirúrgica. Mas se você tem um nódulo pequeno, fez a biópsia, acompanha com tranquilidade, sem preocupação. Até porque vai se fazer o controle, né? Ela vai ter que fazer o controle ultrassonográfico e vamos observar ao longo do tempo. Uma lesão nodular sólida, que ela permanece estável durante um período de, por exemplo, 2 anos, e não houve alteração no seu tamanho, essa lesão é considerada benigna após 2 anos. Isso é o BIRADS, que é aquela classificação de risco, né, para câncer de mama, uma classificação imaginológica, né? E se o paciente tem uma lesão que era inicialmente um BIRADS 3, características provavelmente benignas, e depois de 2 anos essa lesão não aumentou de tamanho, nós podemos considerar uma lesão benigna, porque é o que nós chamamos de comportamento benigno da lesão. Ela se mostrou ao longo do tempo que ela não é maligna, porque a característica da lesão maligna é o crescimento acelerado, né? Então, sem controle. Então, esse crescimento não se observou. Então, se não se observa se a lesão permanece estável ao longo do tempo, essa lesão a gente pode considerar benigna. Mais um motivo para a importância do acompanhamento. Não é porque o nódulo é benigno que você vai deixar para lá. Acompanhamento com o seu médico, fazendo os exames necessários, a conduta que o médico que lhe acompanha aconselhou, vai dar tudo certo, né? Perfeito. É uma coisa que eu escuto desde que eu era criança, de que pancada pode dar câncer de mama. Isso aí é Levou uma interessante. pancada, fulana, Dona Maria levou uma pancada na mama e dali um mês ela descobriu que estava com câncer de mama. Isso é a coincidência. Interessante que a minha avó, veja só, a minha avó realmente contava a história de que ela estava no jardim e o cabo foi inchado, um material de jardinagem, não sei como foi, que ela pegou e bateu na mama dela, né? E depois descobriu. Foi a coincidência, né? Bateu na mama e a mama deve ter machucado e ela ficou dolorosa e ela foi examinar. Quando examinou, percebeu o nódulo, entendeu? Então, é um jogo de coincidências, né? Então, não há uma associação direta, assim, de um trauma, uma pancada, sei lá, o cotovelo do marido de noite na cama, o trinco da porta, né? A ponta da mesa, essas coisas mais corriqueiras. Não, o menino bateu, a criança bateu com o pezinho, né?
vai brincar, né? Então bate o pezinho aqui na mama. Tem muita queixa, né? A paciente se queixa muito disso aí, mas aí vai dar um processo inflamatório, né? Mas não tem uma relação direta com o câncer, não, né? Bater Só e chama tirou. atenção, né? Chama Chama atenção. atenção. Machuca, pega para ver como tá, descobre alguma coisa, né? Isso é importante falar que é o seguinte: a maior procura ao ambulatório de mastologia é a mastalgia, ou seja, é a dor mamária. E é o que menos importa para câncer, porque o câncer de mama, geralmente, ele é indolor. Mas eu digo às pacientes, quando ela demora, passa um tempinho sem voltar, eu digo, ó, adorei sua dor na mama, porque foi ela que lhe trouxe de volta. Você está Olha aí, entendendo? A mastalgia é o fator mais frequente, é a queixa mais frequente nos ambulatórios de mastologia. Vê como é interessante. As mulheres retardam para fazer a busca precoce, o acompanhamento com o mastologista, é, não se empenham tanto quanto à prevenção, ao diagnóstico precoce do câncer de mama, mas ao mesmo tempo, qualquer sintoma na mama assusta muito. A Exato. mastalgia, que faz parte muitas vezes do ciclo menstrual, um sintoma que faz parte da vida de muitas mulheres, chama muita atenção e incomoda muito, mas ao mesmo tempo ninguém procura para prevenir. É como dentista, né? Então, você fazer aquela revisão do dentista a cada 6 meses, direitinho anual, né? Aí a gente não está incomodando, vai de boa, né? Então, aí quando tem uma dor, o dente está doendo, né? Aí, então você vai, não tem jeito, você Corre. procura, né? É por aí, né? Então, às vezes, vê que não está incomodando, não está palpando, e a paciente, às vezes, retarda um pouquinho essa procura, né? Mas não deveria ser assim, né? Tem que marcar no calendário, né? Até eu brinco com as pacientes que agora em setembro, no mês passado, digo, ó, lembre que você vai ter que examinar suas mamas na primavera. Então, setembro, a gente procura estimular para que haja uma conscientização maior, né? Viu? Que é importante. E pode ser uma coisa leve. O cuidado com as mamas faz parte da rotina do cuidado da mulher. Não é para ser uma preocupação. É para fazer parte da rotina, como qualquer coisa, como qualquer exame de rotina, como qualquer cuidado, qualquer atitude que você vai ter com cuidado de saúde, né? E é É para ser interessante que leve. a mama é uma zona erógena, né? Ela faz parte das preliminares de uma relação. E, às vezes, muitas vezes, a gente fica impressionado que tumores avançados, então, assim, volumosos, e vai com o esposo lá para o consultório, e eu, poxa vida, será que não teve nenhum, uma Percebeu. intimidade e não percebeu, né, no relacionamento afetivo do casal, e não percebeu aquela imagem? Então, tumores grandes, entendeu? E o companheiro vai do lado e eu fico me questionando como é que, né, não percebeu, né, Verdade. essa lesão. Então, porque assim, é uma coisa que ela faz parte de tudo isso, né? É uma zona erógena, então, poxa vida, e é muito sensível, né? Então, deveria Verdade. chamar mais atenção. É diferente, se fosse uma região nas costas, né? Na região dorsal, você não vê, mas está aqui na mão, você Uhum. está vendo, né? Tem sensibilidade, né? É importante, né? No jogo da Verdade. sedução, ou seja, é uma coisa para ser bem tratada, bem cuidada, né? Isso, Verdade. eu não digo que é preocupação, que eu digo sempre, toda vez que paciente eu digo, mama não exige preocupação, ela exige atenção. Isso é uma coisa, fato, né? Não precisa se preocupar, não, tem que ir não sei o quê, não. A minha tem que ter aquele cuidado, não. Chegou o mês, se for o mês de outubro ou setembro, o que seja o seu mês, é o mês que eu vou fazer a minha avaliação, vou fazer minha mamografia, entendeu? Aquela atenção com a mama, com aquela estrutura que merece esse cuidado, né? Verdade. Precisa fazer parte da rotina. E é isso às vezes o parceiro não percebeu, a mulher não perceber, mesmo com lesões grandes. Daí a importância do Outubro Rosa. Não é que precise Isso, que você se cuide só no mês de outubro, mas é um mês de uma divulgação massiva é mesmo, verdade. para você olhar para todo lugar e ver isso em todo canto, e quem sabe é o momento de cair a fichinha, né? De É dar o verdade. estalo de que precisa É cuidar. porque o câncer de mama, né, Nádia, é o que mais mata a mulher. Então, assim, nós não estamos falando de um câncer pouco prevalente. É muito. O câncer de mama, a mortalidade é muito alta, né? A quantidade de casos por ano é muito elevada. Então, assim, não dá para brincar, né? Não é um câncer com baixa incidência, né? Então, é realmente um problema, é saúde pública, né? Quantas pessoas vão ser mutiladas, as pessoas vão morrer, jovens, né, inclusive, entendeu? Suas vidas são ceifadas, né? Não tem sentido, né, ainda hoje, né? Se é um câncer que você pode, na sua grande maioria, curar, né? Então,
quando diagnosticado a tempo, com tumores pequenos, né? Isso é o ideal, é o que não é tão difícil de fazer isso, né? Verdade. Quanto mais se divulgar a importância do diagnóstico precoce, a importância do cuidado com a saúde, a importância de você procurar um profissional da sua confiança para ver os exames que precisa, analisar seu histórico familiar, analisar seus hábitos e ver o que é necessário como próximo passo, quanto antes melhor. É tão interessante, Sempre é tão prazeroso. Chega paciente com cara de angústia, né? Chega no consultório, aí achando que tudo é câncer, né? E aí você começa a conversar e você vai explicando e vê, aí faz o exame, tá tudo direitinho. Puxa vida, é prazeroso demais. Então, assim, é fantástico você ser médico. Eu acho uma profissão muito bacana. Então, você poder devolver um sorriso a um paciente, isso é bacana. E até mesmo aquelas pacientes que vêm com diagnóstico de câncer e que você, poxa vida, não é o fim do ali, não, vamos caminhar junto e vai dar certo. Então, você vê aquilo dando certo, a paciente retorna, que viu que deu certo, né? Então, você não mente o paciente, você verdade. explica as etapas que ela vai percorrer e a paciente percorre direitinho. Você não pode mentir para o paciente. E é muito prazeroso quando a paciente retorna. Olha, Ricardo, estou aqui de volta, estou vivo, então é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, e vai voltando e a gente vai, né? Até eu brinco com uma Isso é muito bom. paciente, quando eu tenho um paciente que ela tinha muito medo de morrer de câncer de mama, e já estava lá por uns 15 anos de operada, né? Aí ela voltando, eu disse, olha, eu já estou saco cheio, você disse que ia morrer, já está com 15 anos que não morreu, que negócio é esse? Aí eu brinco, ela cai na risada, porque eu acho que não vou durar nem 1 ano. E nós estamos aí 15 anos conversando, não está entendendo? Então, é bacana a gente poder brincar Isso é bacana. de uma coisa séria e ver que a vida continua e que ela investiu no tratamento e que está bem, está fazendo seu check-up, né? Então, isso é Verdade. prazeroso demais, né? Você vê a paciente com vida, né? Após um diagnóstico de uma doença tão comprometedora, né? Verdade. O diagnóstico de câncer é um estigma muito grande, principalmente para quem está recebendo isso, quem está ouvindo. Mas precisa lembrar que o diagnóstico não é uma sentença. E a pessoa continua sendo uma pessoa, mesmo sendo necessário um tratamento mais agressivo ou menos agressivo, mas continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos princípios, com os mesmos planos, com as mesmas metas, os mesmos sonhos, por que não? Você muda um pouco o caminho, acrescenta outra coisa, outra tarefa no meio desse tratamento, mas continua sendo a mesma pessoa. E hoje está se mutilando menos, né? Assim, a superioridade do tratamento conservador sobre a mastectomia. Então, assim, hoje se faz, como se fazendo de tudo para proporcionar um tratamento mais possível que seja de conservação da mama. Então, hoje você faz, por exemplo, tem um tumorzinho um pouco maior, que assim, não é só o tamanho do tumoral, é o tamanho da mama com relação ao tumor. Então, muitas vezes, você de cara, você não pode proporcionar preservação da mama, mas aí você institui uma quimioterapia, que nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante, que é aquela quimioterapia que nós fazemos antes do procedimento cirúrgico. Então, o nódulo, né, o tumor, diminui de tamanho, proporcionando uma abordagem mais conservadora da mama. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem conservado mais a mama. As margens cirúrgicas, que no passado eram mais cirúrgicas maiores, você tem que deixar 1, 2, 3 centímetros. Hoje não, hoje as margens cirúrgicas são menores, então o que proporciona, o que dá espaço para cada vez mais termos cirurgias mais conservadoras, menos mutiladoras. Então, a grande preocupação é a paciente, poxa vida, eu tenho câncer, vou tirar minha mama. Então, mas pense que a grande maioria hoje não, a gente pode fazer uma conservação, né? Verdade. Não limite essa possibilidade, o seu diagnóstico a essa possibilidade, né? Isso é Exatamente. E se individualizado. amputar, há a possibilidade hoje de técnicas de reconstrução, né? Se reconstrói o imediato, ou posterior, né? Mas pode ser feita a reconstrução. Então, cada vez mais os resultados são muito bacanas, né? Do que no passado. Falando em reconstrução, e a relação de prótese mamária e câncer de mama? Quem usa prótese tem um risco maior, já ouvi falar também essa história. Não, Quem tem prótese mamária tem um risco maior de câncer de mama. a questão do linfoma, o linfoma anaplásico, né? Houve alguns casos, mas é uma casuística tão pequena, né? A porcentagem, que não há contraindicação de, por exemplo,
de amedrontar as mulheres que não coloquem os seus implantes, né? A gente fala implante porque, assim, a gente fala prótese quando ela vai substituir a função da glândula mamária. Aí chamamos de prótese. E quando você vai aumentar a mama para ficar mais bonita, né? Mais atrativa, né? Um Então, implante mamário. aí Entendi. chama-se implante. Né? Então, a colocação do Uhum. implante, né, para a cirurgia de aumento volumétrico da mama, não tem assim essa preocupação. Claro que vai ter esses cuidados, né? Então, o cirurgião plástico vai explicar isso direitinho para a paciente, esse risco, e é monitorizado, se faz os exames de rotina, entendeu? Mas não há, por causa disso, não se pode fazer mais prótese, não tem isso, não, viu? Assim, o risco é muito pequeno. Que a gente não pode, assim, botar informação, a gente tá numa coisa leiga, então você não pode, né, às vezes, tecer certos comentários, né, mas, sim, Verdade. não é motivo de pânico, né, há esses casos desse linfoma, mas não é decisivo para se contraindicar como é chamar, uma cirurgia estética de aumento mamário, né, Precisa intensificar o cuidado, Isso. né? Se você já tem um procedimento na mama, intensifica o cuidado, procura o médico, faz os exames de rotina, continua o acompanhamento Leva em normalmente. consideração que toda paciente que vai fazer uma cirurgia estética, ela precisa fazer uma avaliação mamária, né? Não se concebe hoje você fazer, que seja uma redução mamária, seja um aumento de volume mamário, com a inclusão de implantes, você tem que fazer uma avaliação mamária mesmo. Então, dependendo da idade, se vai ser ultrassom, se vai ser mamografia, os dois, ou uma ressonância, ou enfim, tem que ser feita uma avaliação dessa mama antes de procedimentos estéticos. Não se concebe fazer estética sem uma avaliação das mamas previamente. Certo. E qual a relação de... Uma coisa que eu, dando uma lida na internet, vi uma frase falando da relação entre uso de desodorante, spray, com câncer de mama. Isso aí pensava que tinha interferência, né? Uma coisa assim, a ter cuidado quando a paciente faz aquele uso que tem um talco, né? Que tem aquele... como é que eu digo? A vovózuma usa aquele talquinho em pó, né? Porque quando você vai fazer mamografia, pode aparecer calcificações, né? Eu já tive um caso de uma senhora que ela chegou com mamografia BIRADS 4, uma mamografia suspeita, e eu fui examinar, quando eu vi, aí ela usava esses talquinhos que vem naqueles... O talquinho da vovó que eu chamo. Talquinhos de alfazema, o talco granado. E colocando aqui na axila e fazia aqueles tijolinhos de coisa. Aí eu pedi para ela limpar a axila no banheiro, né? Higienizar, e repetir a mamografia naquela mama que tinha acusado o BIRADS 4. E ela não tinha nada, a vozinha não tinha nada. Era o cálcio do desodorante que tinha ficado na axila e tinha dado um resultado, um falso positivo. Né? Olha. Então tem que ter esse cuidado, sim. Individualizar até nisso. Até isso, ó, coisa que não sei, eu não pensaria nisso nunca. Agora, usar, assim, preocupação assim, com esses desodorantes antiperspirantes. A gente chama a atenção porque eles impedem o processo natural das glândulas sudoríparas, né? Então, eles podem evoluir para uma hidradenite, que é a formação de processo inflamatório nessas glândulas que produzem o suor. Então, assim, claro, você vai usar, você tem uma sudorese profunda, aí você pode usar, você vai para o trabalho, mas no dia a dia, no fim de semana, dá um descanso, né? À noite não usa. Deu para entender? Assim, se há uma necessidade urgente de usar esses antiperspirantes, tudo bem, mas de preferência que haja uma rotação com outros que não são dessa forma. Porque isso aí é o natural, né? Então, a natureza é para colocar o sol para fora, para higienizar, né? Então, se você bloqueia essas glândulas, então pode evoluir para processos infecciosos, né? E muitas vezes é traumático, fica vários processos coalescentes na axila e dá um trabalho danado, sabe? Ter um cuidado também na axila. É feio, né? Esteticamente é ruim. Cuidado também com as lâminas de barbear, para depilar a axila, muito cuidado, porque a lâmina, às vezes ela não está muito nova, então ela pode causar escarificações e originar processos inflamatórios, uns piodermites na axila, e que isso incomoda bastante, inclusive levando a paciente a ter linfonodos aumentados devido a esse processo inflamatório
na axila. Então, o linfonodo aumenta, não é sinal de câncer, está aumentado por causa da inflamação que o órgão linfóide ele aumenta como resposta a um processo inflamatório infeccioso. Então, você pode ter linfonose na axila decorrente de um processo infeccioso da axila da pele, né? Devido ao manuseio com a lâmina de depilar, né? Um depilador, né? Então, tem que ter muito cuidado nisso aí. É uma coisa que a gente orienta também as pacientes, né? Pode gerar uma aflição, uma angústia muito grande, né? Não é que cause, não tem relação com câncer de mama, Não, mas exato. aumenta a linfonodo e axila e acaba gerando um problema muito maior sendo uma coisa simples, né? Esse linfonodo da axila, assim, eu queria falar aqui, uma coisa que está na moda, é com relação às pacientes que tomaram vacina da Covid, para a Covid, E né? até lhe perguntar isso. Pronto, que aumenta o linfonodo, aí eu lembrei agora. Uhum. Então, assim, não há contraindicação de fazer os exames de rotina. O que se recomenda é que se faça de 30 a 40 dias após o seu check-up normal, a mamografia de rastreio, ou seja, aquela mamografia que você não tem nada, você não percebe nada, aí você vai fazer para rastrear o câncer de mama. Então, se você fazer agora e você tomar a vacina agora, não, você pode 30 dias, 45 dias para fazer. Porque a vacina pode desencadear uma reação do linfonodo, aumentar, e você pode, no exame da mamografia e do ultrassom, achar que pode ser secundário um câncer, né? Porque ele aumentou de volume, entendeu? Mas não é contraindicação. Agora, se você tem uma queixa mamária, você não vai deixar de fazer. Até porque outras vacinas podem cursar também com aumento de linfonodo. Qualquer vacina que você tomar, né? Você vai ter a possibilidade do linfonodo se hipertrofiar, né? Ele aumentar de tamanho. É uma Mas aí reação tem que ter normal. O cuidado. aumento de linfonodo próximo do local da vacina é reação esperada, reação Isso. normal, mas pode gerar uma confusão muito grande se for Então, já identificado que é na rastreio, mamografia. já que não tem urgência, assim, não vai ser um mês a mais que vai modificar, concorda? Então, Verdade. o pessoal recomenda que postergue a realização da sua mamografia e da sua ultrassonografia de 30 a 45 dias. É um tempo, assim, bom de observação. A Ruth Helena está perguntando sobre a depilação com cera em axila, se tem É a mesma coisa. alguma coisa, a mesma orientação. Não, pode ser feito. O problema é que, assim, se não tiver infecção, é bom usar, às vezes, um antissépticozinho, né? Uma pomadinha antisséptica, né? Para higienizar, né? A região. Mas se a pessoa não tem, é o banho, né? A higienização antes, né? De fazer o procedimento. Porque você sabe que essas regiões úmidas do corpo, elas têm uma concentração maior de bactérias, né? É virilha, é axila, é aquela parte abaixo da mama, quando a mama é volumosa, entendeu? Então, desencadeia uma proliferação maior pela umidade, né? O calor e a umidade desencadeiam a proliferação de fungos e de bactérias. Então, deve ser bem higienizada de fazer o procedimento, né? Por isso que é bom depois no banho, lavar direitinho, né? Passar um sabãozinho aí, é de boa norma, né? E naquelas que têm processos infecciosos de repetição, você pode prescrever, às vezes, dependendo, até uma pomadinha antibiótica tópica no lugarzinho que inflamou, também pode ser feito. É uma coisa que esteticamente as mulheres fazem com muita rotina, né? Faz parte do cuidado estético feminino, mas realmente precisa ter cuidado. Lembrando que nem o tipo de depilação, independente de qual for, o desodorante não tem relação direta com câncer de mama. Só reforçando o que o Dr. Ricardo falou. Que aumenta a linfonodo em axila, aumenta as lâmpadas, as ínguas na axila, e pode gerar uma confusão na hora do diagnóstico. Então, quanto maior o cuidado, melhor. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tô vendo um cara familiar aí na live aí para prestigiando. Que bom. Michele, Bernardo, Murilo. E quanto à terapia de reposição hormonal e câncer de mama? Não há uma contraindicação formal, né? Que a gente recomenda, até porque é necessária, né? Então, aquela paciente que tem ressecamento vaginal, né? Que tem aqueles fogachos incontroláveis, ansiedade, tudo. Então, a terapia hormonal ela vem a dar uma melhorada nesses sintomas. É muito importante, né? A atrofia urogenital ela dificulta da infecção urinária de repetição, dificulta o coito, né? A relação sexual. Então, tem que se pesar os prós e contras, né?
Você vai passar uma vida toda com medo de um câncer de mama e você vai ter uma vida afetiva ruim com seu companheiro, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Mas a terapia hormonal, ela teve aquele trabalho da WHI, né, que foi de grande repercussão. Mas, enfim, o que hoje a gente tem o maior cuidado é que se faça, evitar se fazer por muito tempo, né? Então, aquelas pacientes que fazem por mais de 10 anos, elas têm realmente um risco maior, né? Mas não é uma contraindicação formal. A gente evita que não faça por longo tempo, principalmente se a paciente tiver um histórico familiar de câncer de mama. Elas têm que ter mais cautela nessa utilização de hormônio, né? E fazer opções por outras coisas, com cremes, alguns cremes vaginais, né? Algumas coisas mais naturais, né? É verdade. Você não pode, não pode deixar de procurar a terapia de reposição hormonal Isso. por medo do câncer. E não fazer de qualquer forma, sozinho, sem acompanhamento de um médico de confiança, né? Não se pode, de forma alguma, porque não se pode fazer terapia hormonal sem avaliar a mama primeiro. Isso é importantíssimo. Eu já peguei vários pacientes que copiou da vizinha. A vizinha estava tomando, se deu bem, ficou bacana, e estava usando o seu hormôniozinho de boa lá, né? Mas a gente sabe que tem que fazer ser feita uma avaliação, né? Porque o estrógeno, né, ele atua diretamente nos ductos mamários. E o câncer de mama, ele se origina no ducto mamário. Então, não é que ele vá criar o câncer de mama, mas ele vai proliferar, vai acentuar o crescimento celular desse tumor, né? Então, o tumor está crescendo ali dentro do ducto mamário, os carcinomas, por exemplo, carcinomas ductais, que é dentro do ducto. Então, se esse câncer está ali, ele tem um crescimento, digamos, mais lento, com o estímulo estrogênico, ele vai ter um crescimento acelerado. E isso vai repercutir em questão de sobrevida e de qualidade de vida lá na frente, né? Vai diagnosticar seu tumor maior. Então, como é que você tem um tumor e vai tomar um medicamento que vai aumentar um câncer que você nem sabe que tem e ele está crescendo dentro da tua mama? Então, primeiro você tem que saber se você não tem nada. Tudo bem. Não tem, vamos tomar o hormônio. Agora, tem que ser feita uma avaliação prévia, né? A mamografia, a ultrassom, o que seja. Mas tem que estar bem tranquilinha para poder iniciar o tratamento. Iniciar, se necessário, inicia, mas inicia em segurança e sempre com acompanhamento. Sempre, Perfeito. sempre, sempre com acompanhamento. A Michele comentou aqui acima que muitos pacientes perguntam sobre o uso de desodorante após a mastectomia. Não tem, assim, realmente contraindicação, né? Não há contraindicação formal que vai criar alguma coisa. Evita, assim, os desodorantes mais leves, né? Porque tem muito, com muita base de álcool, né? Usa uma coisa mais que seja menos irritante. Porque, de qualquer forma, ele fica mais sensível, né? A pele dessa região, né? Foi retirado os linfonodos quando faz uma linfadenectomia. Que depende da mastectomia. Estou falando aqui da mastectomia clássica, quando se tira a mama e tira os linfonodos, né? Então, realmente pode ficar um pouco mais sensível, porque tem a região de corte, mas, assim, não há uma contraindicação. Tem os desodorantes mais leves, que não sejam tão irritativos, né? Faz uma troca, né, o desodorante. Porque tem desodorantes muito à base de álcool, muito forte, né? Então, eles irritam com facilidade, não é verdade? Assim, usa uma coisa. Verdade. E o mais leve não significa leite de rosas ou esses ou parecidos, que são à base de álcool, é álcool puro. Então, mais leves. Hoje no mercado tem inúmeros tipos de desodorante, de formulações variadas. Tem Cristal agora. Pode dizer aqui questão de comercial, né? Mas se você procurar, você encontrar, vai ter uns bem mais tranquilos. Contanto que deixa a axila limpinha, cheirosinha, né? Saudável. E sem causar nenhum dano, e sem causar mal, sem irritar a pele sem necessidade. Exato. Pode usar sim. Até porque muitos pacientes ficam, principalmente as gordinhas, né? Quando faz mastectomia, ficam com aquela dobrinha, fica aquela orelhinha de cachorrinho aqui, às vezes, embaixo do braço, né? E tem as dobrinhas permanecem lá e tudo, então vai juntar uma secreçãozinha ali e tudo, né? Então tem que ter cuidado sim. Verdade, o autocuidado continua da mesma forma. Doutor Ricardo, acho que o nosso tempo está acabando. Oh, que pena. É um assunto que não se esgota, né? E é sempre, quanto maior a divulgação, quanto mais gente assistindo, quanto mais gente participando, melhor. Que é para divulgar a grande importância do diagnóstico precoce, do cuidado mantido, da importância do cuidado com a mama, precisa fazer parte do cuidado anual, Perfeito. da sua atenção diária, né? Isso é verdade.
Então, assim, estimular realmente a mamografia. Né? A paciente acima de 40 anos tem que fazer sua mamografia. Né? Assim, é o que a sociedade mais preconiza hoje, né? E estimular, como eu falei, os hábitos de vida saudável, né? Então, de alimentação, de exercício físico, né? Isso é importantíssimo, né? Então, às vezes a gente esquece, né? Chega o fim de semana, o aniversário, não, é só amanhã eu começo, né? Vai postergando, né? Mas é importantíssimo, né? 30% não é pouco, né? A chance de você evitar um câncer não é pouco, tá? Principalmente se você tem um histórico familiar importante, isso aí é um fator muito importante, eu creio. E estimular a mulherada aí, e na dúvida, procurar a unidade de base de saúde, no caso, se for para especialista, procurar o mastologista, né? Nós temos muito mastologista que é na região, então tem um amplo de opções, né? Aqui na nossa região, então não tem por que ficar em dúvida, né? Se aquele carocinho é suspeito para câncer ou não. Tem que diagnosticar e a gente tem que ficar com certeza do diagnóstico para poder tratar o mais breve possível, né? Verdade. Como grande lição é quanto antes melhor. Se cuidem sempre, vão o quanto antes, se for possível para o mastologista, ótimo. Se for possível para um clínico geral, para o seu ginecologista, Ginecologista. para o médico da atenção básica. O importante é cuidar, é estar atento e lembrar que pequenas mudanças, pequenas atitudes podem ser decisivas. A mudança do hábito, a prática da atividade física, que a gente pensa que é só para ficar magro, para ficar bonito, para caber na roupa, mas ela Tem é muito importante, mais que isso, né? é muito mais que isso. A parte estética dos bons hábitos é o menor dos ganhos. Mas você ganha sobrevida, ganha qualidade de vida e previne muita coisa. Diminui o risco de muitas doenças, inclusive do câncer de mama. Uma, Puxando novamente o mote para a campanha Mude um Hábito, uma pequena mudança, a mudança em uma das refeições, inserir um pouco mais de legume, verdura, um pouco mais de fibra em uma das refeições no dia, é possível. Não precisa ir para fazer uma dieta restritiva de hoje para amanhã. Você conseguir dormir meia hora a mais é uma coisa boa. Fazer 5 minutos de meditação, se identificar com a prática, Isso. vale a pena, é muito bom e pode fazer muita diferença no Demais. resto da sua vida. Né? Verdade. Quero Gente, parabenizá-la doutor. aqui, viu, Nádia, pela sua desenvoltura. Tô impressionado com a sua dedicação. Muito obrigada. Eu não tinha assistido ainda as outras lives nessa vida corrida da gente, mas confesso Correria. que você está de parabéns, assim, deixa a gente bem à vontade. E, assim, Ah, é Ricardo, muito muito bacana ter obrigada. um canal desse aqui na região do Cariri, a Unimed, então escolheu a pessoa certa, né? Parabéns para você. Paulo Serginho aí, um abraço grande para ele, viu? E muito bacana, realmente você está de parabéns, viu? Por a escolha das perguntas, pela forma de questionamento, pelos seus comentários. Tá, eu estou Ah, extremamente satisfeito com a live. ah, aí eu me encabulo, vou me encabular. Então, Ricardo, muito, muito, muito obrigada. Foi uma honra de verdade. A gente Tá. já o conheço há alguns anos, Bom, né? Janice. Pouquinho tempo, mais de 15. Mas eu conheço há algum tempo. Mas muito obrigada pela disponibilidade. Quanto mais a gente divulgar sobre o Outubro Rosa, sobre a importância do cuidado com a saúde, sobre a importância da manutenção, da obtenção de hábitos saudáveis, quanto mais gente falar, quanto mais alto a gente conseguir gritar sobre isso, melhor. Muito Garoto. obrigada, doutor Ricardo. Tá, Que seja muito a obrigado. primeira de muitas. Estamos às ordens. Muito obrigada para quem participou. Muito obrigada para quem participou da live com a gente. Participem, nos sigam nas nossas redes sociais. Mandem perguntas para o doutor Ricardo. Vamos sugerir novos temas. E, a gente, até a próxima. E Espero parabéns à Unimed, vocês. né? A Unimed que abriu esse canal, né, de divulgação muito bom para seus cooperados, né? Muito bacana. Ah, que bom. Muito obrigada também à Unimed É, pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a tá. próxima, doutor Ricardo. Prazerzão. Tchau, tchau. Tchau.